Vocês têm o controle de todos os microfones, né? Graça e paz, amados irmãos. Bom dia para todos. É uma alegria estar novamente na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Tivemos 3 domingos sem aulas, né? Escola dominical especial, foi tudo bênção do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu peço à igreja para de pé, juntamente com o grupo de louvor, cantarmos o hino de número 31 do nosso inário. Hino 31. Vamos adorar o Senhor, alguns irmãos ainda estão chegando. Hino 31, Providência de Deus na Redenção. Nós temos 2 hinos com o mesmo título, o 30, Providência de Deus na Criação, e o que vamos cantar agora, Providência de Deus na Redenção. Vamos adorar o Senhor. Do teu real poder, tão só em ti confiamos e em tua proteção, pois só em ti achamos conforto e redenção. És nosso. Oh, Deus, já
Amém. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. E eu peço ao presbítero William para fazer essa oração. Amém. Peço à igreja que permaneça de pé e que abramos nossa Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Iremos ler os versículos do 22 ao 24 e depois os versículos do 55 ao 57. Lamentações, capítulo 3. Todos acharam? Eu vou ler um versículo e a igreja lê o versículo seguinte. A epígrafe é: esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Pulemos para o versículo 55. A igreja. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Leamos todos juntos. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Amém, amém, amém. Passamos para o nosso momento de intercessão, quando vamos fazer uma oração de intercessão. E eu peço ao nosso pastor para fazer essa oração. Na sequência, teremos a divisão das classes. Momento de intercessão, o pastor Luiz vai fazer. Qual dos dois? Senhor, nesta terra, neste domingo, pela manhã, e especialmente
Amém. Vai ter salinha, adolescentes também, os jovens, e o nosso pastor Luiz Fernandes trará a lição de hoje, a lição de número 2 da nossa revista, intitulada Ao Anjo da Igreja. Graça e paz, irmãos. É sempre um desafio para nós expor a palavra de Deus. É algo que devemos levar com seriedade e com temor e tremor na presença do Senhor. Então, todos que estão aqui sejam bem-vindos em nome de Jesus, e você que está nos ouvindo e nos vendo, também esteja com a palavra de Deus aberta e aprendendo um pouco mais dela nesta manhã. O nosso estudo tem a ver com o Apocalipse, denúncia, resistência e esperança, uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. E nós sabemos que há muitas interpretações em torno deste livro, desta carta, a última carta do Novo Testamento, mas nós precisamos pensar aqui, detalhar aqui, que o nosso entendimento é bíblico, reformado, de acordo com o padrão doutrinário e prático da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não queremos fugir disto, e o autor da lição versa muito sobre esse aspecto, sobre esse padrão e esta visão doutrinária. Nós tivemos algumas semanas atrás a exposição concernente à introdução do tema, também tivemos a exposição da primeira lição, e o nosso irmão César, presbítero César, contemplou os irmãos aí com um PDF informando os irmãos apresentando o resumo da primeira lição. Todos, creio, receberam. Quem não recebeu, por favor, fale com ele para que ele possa passar para os irmãos. A nossa segunda lição tem a ver com as cartas às 7 igrejas. Por isso, compreende os capítulos 2 e 3, né, do Apocalipse, da carta que estamos examinando. É interessante o chamamento que se dá com relação ao tema, de uma forma geral. O título, o tema da lição é Ao Anjo da Igreja, ao Anjo da Igreja. E há uma preocupação, certamente, do autor, de passar para os irmãos a seguinte informação: olha, a igreja, ou as igrejas, alvo desta carta, elas são igrejas físicas, elas existiram mesmo, né? O anjo da igreja, por assim dizer, é o pastor da igreja, ou é a liderança da igreja, são os presbíteros da igreja. As cartas assim destinadas, elas devem ser lidas e compreendidas por cada comunidade local, por cada igreja local. Os irmãos alvos destas cartas são pessoas, homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças que necessitam da instrução da parte do Senhor, em meio a tudo que naquela época estava acontecendo. Nós não podemos deixar de entender isto, perceber isto, num contexto de muita aprovação, de muita perseguição à igreja do Senhor.
todas essas realidades. Assim, outra coisa, a igreja está presente numa determinada localidade, numa determinada província, numa determinada cidade. Toda essa preocupação diante daquilo que João estava recebendo da parte do Senhor é entendido na leitura que fazemos, tanto do texto ou dos textos em si, como também da exposição que o autor da lição apresenta para nós. Então vamos lá abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Apocalipse. Vamos lá abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Eu estava conversando com alguns irmãos. A lição é muito fácil de ser entendida, de ser compreendida por nós. Não há maiores dificuldades. Na verdade, o autor da lição, ele percebendo as cartas, como nós também devemos perceber, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, apresenta para nós uma mensagens muito contundentes, ou seja, são estímulos, são advertências e são promessas para a igreja do Senhor, e particularmente para cada igreja que a carta é destinada. Muito bem, nós também podemos ver o ambiente histórico. Os fatos se desenrolaram em meio ao Império Romano, e especificamente, meus irmãos, sob a tirania do imperador Domiciano, que governou o Império Romano entre 81 e 96 depois de Cristo. Essas informações estão contidas na lição. Então vamos aqui. A primeira carta é dirigida à igreja em Éfeso. Amém? Estão nos acompanhando? Podem abrir a palavra do Senhor, por favor, em Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 7. Eu só lerei o conteúdo dessa primeira carta aqui, conforme o texto apresenta, mas nos demais eu não lerei tanto, tá? Até por causa do nosso tempo, mas farei o comentário de acordo com o autor da lição apresenta. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem. Lendo essa porção da palavra de Deus, esta carta, nós visualizamos o quê? A primeira coisa é que nós precisamos entender o local físico, né? A carta é dirigida, e as demais também, às igrejas estabelecidas em cidades.
em distritos, em regiões. E particularmente essa primeira carta é dirigida à igreja em Éfeso, né? Éfeso era um centro comercial, político e religioso da Ásia. Essa informação está presente na lição. Em Éfeso praticava-se em larga escala a feitiçaria. Então havia um envolvimento muito claro, específico naquela cidade, no que tange à idolatria, a feitiçaria de uma forma geral. Seguindo, nós podemos perceber nesse aspecto físico de cada região, o autor da lição trata da igreja em Esmirna. Então, Éfeso, Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária, rica e próspera. Um centro importante da adoração imposta pelo próprio imperador, né? Então, um centro importante de adoração ao imperador romano. Havia também naquela cidade uma presença singular, né, de judeus. E nós sabemos que os judeus eram, de uma forma geral, hostis, contrários à igreja cristã. E é interessante que o autor da lição fala sobre isso, o texto fala sobre isso. Em Esmirna, esses judeus é percebido, é visto como sinagoga de Satanás, por causa desta oposição aos cristãos. Temos Pérgamo também, centro político, religioso e cultural, também local de adoração ao imperador romano, né? E também centros de cultos com relação aos vários deuses que eram buscados, que eram adorados ali naquela região, né? Temos Tiatira, um ambiente, uma importante cidade de cunho comercial. Então, várias corporações comerciais estavam lá, naquela cidade. Tanto é que o autor da lição nos diz, fazendo este contraponto com Atos dos Apóstolos, Lídia era dessa cidade. Nós sabemos sobre Lídia lá em Atos, capítulo 16. Sardes, também uma outra cidade, ela era, capítulo 3 já, ela era respeitável, né? A história de Sardes era respeitável. Tinha sido capital do reino da Lídia, 6 séculos antes de Cristo, e posteriormente, um 6º século antes de Cristo, e posteriormente um centro do governo persa. Nos dias de João, a cidade já se tornara pouco relevante. Sua localização junto ao importante entrocamento de estradas dinamizava sua indústria e o comércio de lã e tinturaria. A vida social de Sardes era acentuadamente, isso chama a nossa atenção, acentuadamente luxuosa e dissoluta. Então era uma cidade com prazeres da carne bem altos, né? E era uma cidade rica, por assim dizer, habitantes ricos. Filadélfia era uma cidade castigada por terremotos. Tornou-se notável pelo número de templos de festividades religiosas e é habitada até hoje. Ali ainda é possível ver muitas ruínas da cidade antiga. A Laodiceia, localizada no entrocamento de 3 estradas importantes, tornou-se um grande centro bancário e industrial e era famosa pela qualidade de seus produtos de lã e também pela escola de medicina ali existente. E interessante que lá se tratava muito, viu, irmã, da doença dos olhos, ok? E
de fato, nós encontramos referências nessas cartas aos nicolaítas, aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, aos seguidores de Jezabel, todos adeptos de seitas comuns à idolatria. Ou seja, todos esses nomes e esses nomes e esses chamamentos que é dado aqui tem apenas um sentido, tem apenas uma advertência: cuidado, cuidado com o estado de rebelião, cuidado com o estado de idolatria, cuidado com o estado de falta de entendimento com relação àquilo que Deus, em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, deseja realizar e quer realizar na vida do crente e na vida da igreja, de uma forma geral. O padrão segue o mesmo. A gente percebe claramente que a linguagem simbólica apresentada nas cartas tem como objetivo demonstrar para os irmãos que eles devem tomar todo cuidado em meio às perseguições impostas pelo Estado. E ao mesmo tempo tem como objetivo cuidar para que estas cartas não estejam caindo nas mãos daqueles que não percebem, não entendem o mover de Deus e, consequentemente, perseguem a igreja do Senhor, tentam calar os servos e as servas do Senhor. Então, em cada uma das 7 cartas, nós encontramos o quê? Encontramos desafios, tanto para aquela época, como para a nossa também. Desafios. Então, nada de acomodação. Pelo contrário, nós precisamos, em meio a esta jornada diária, incomodados que somos, perseverar na fé. E o autor então contextualiza essas cartas. E de que maneira? Demonstrando o que para nós? Tudo o que é aqui nos dado, nos capítulos 2 e 3, tem uma urgente importância. E por que urgente importância? Eu poderia usar, tudo é muito importante, mas porque urgência, porque nós não sabemos o que ocorrerá amanhã. Nós não sabemos como estaremos, ou como a igreja do Senhor estará amanhã. Então, o hoje, a urgência é do hoje. A urgência é para que tenhamos, meus irmãos, o entendimento que a palavra do Senhor, quando nos adverte, ela nos corrige agora. Então não deixemos esse entendimento nos calar e deixar para amanhã o que nós, pela graça de Deus, podemos fazer hoje, podemos corrigir hoje, podemos testemunhar hoje. A primeira carta, então, de Éfeso, a igreja de Éfeso, capítulos 2, 1 ao 7, demonstra o que para nós? A igreja era uma igreja ativa. A igreja, ela valorizava o serviço e valorizava também a preservação da doutrina bíblica. A igreja soube repelir as heresias e a igreja foi elogiada pelo Senhor.
por causa da sua posição firme e segura com relação à palavra do Senhor. Mas há uma advertência aqui. E essa advertência tem a ver que, mesmo sendo zelosa para com o serviço e a doutrina, ela esqueceu um fator muito importante. O fator do amor. Do amor. O versículo 4 nos diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu fico pensando aqui, lá em Atos, há um momento muito singular na igreja de Éfeso, quando Paulo se despede dos irmãos ali. E há um momento forte, emotivo, da parte daquela igreja. Gerações passam, e muitas vezes o esfriamento ocorre. Precisamos preservar a doutrina, precisamos ser imbuídos de uma responsabilidade evangelística forte, séria, mas acima de tudo, precisamos preservar o amor uns para com os outros. A medida do crente é o amor que ele tem para com o Senhor e o amor que ele tem para com os seus irmãos e até mesmo com relação aos seus inimigos. Então, igreja, por favor, não nos esqueçamos disto. A prática do amor deve ser constante na vida do crente, na vida da igreja do Senhor. Então, o texto é singular nesse sentido, porque ao escrever a sua carta aos Efésios, Paulo demonstra que em toda a conduta diária da igreja, em todos os aspectos do seu relacionamento, quer na vida comunitária, juntos como nos encontramos agora, quer na vida familiar, quer com relação aos pais, esposo e esposa e vice-versa, meus irmãos, é associado ao verdadeiro amor que procede de Deus e que nos alcançou em Cristo Jesus. Realizações, ortodoxia, tudo isso é importante e deve ser levado a sério. Mas se não forem revestidas do amor do Senhor, consequentemente, elas se tornam nulas. Então, tenhamos esses aspectos, o aspecto à luz desta carta, diariamente como algo a ser vivido, dia a dia. O zelo deve ser, conforme o autor coloca, equilibrado com a prática do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Certo, Levinha? Amor a Deus e amor ao próximo. Né? O texto é claro: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alguma dúvida até aí? Sim, irmã. E é verdade, quando nós, sexta-feira nós tocamos nesse assunto, né, na reunião dos homens, e o Michel Michel cobra isto muito, né? O presbítero Michel cobra muito isso,
de estarmos mais juntos, de nos reunirmos mais, de nos preocuparmos mais uns com os outros, de sermos uma comunidade solícita, ajudando uns aos outros, sermos companheiros uns dos outros, sermos amigos uns dos outros e preocupados com o bem-estar uns dos outros. Família. Sim. 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 E sim, sim. Amém, amém. Amém. Então, nossa alegria está no Senhor, a nossa força está no Senhor. Esta disposição que precisamos ter já começa lá na nossa casa, né? A disposição de vir, de estar, de se alegrar, de adorar ao Senhor juntamente com os irmãos e de nos alegrarmos uns com os outros. A verdadeira, genuína adoração a Deus faz com que nos alegremos uns com os outros também, né? Isso, né? E esse morrer, e a irmã colocou uma coisa muito importante, esse morrer diário, meus irmãos, deve ser uma constante na nossa vida, né? Lembremos sempre daquela esfera, César, bem falada, né? Bem apresentada na palavra do Senhor. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Estamos sendo salvos, santificados, em processo de santificação diária, num progresso constante, e seremos salvos, a nossa glorificação quando estivermos face a face com o Senhor. Então essa é a caminhada, e essa caminhada não é feita, irmã, e concordo com a irmã, de maneira solitária, ela é feita de maneira solidária, né? Juntos. Cristo morreu pela igreja, e a igreja é formada pelos eleitos do Senhor, por aqueles que já estão aqui se congregando, por aqueles que devem ser alcançados lá fora, pelo testemunho da igreja, que somos nós. Amém. Então, o segundo aspecto aqui, a segunda carta foi dirigida à igreja de Esmirna, né? O autor coloca aqui ele dá aqui uma informação importante. Das 7 igrejas, esta é a única que existe até hoje. Era uma igreja pobre, sob o ponto de vista material, pois os crentes tiveram seus bens confiscados, entretanto era espiritualmente rica. O versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
é significativo que nenhum ponto negativo é mencionado na vida desta igreja. Ela foi estimulada pelo Senhor a continuar evidenciando a sua fidelidade, evidenciando uma fidelidade incondicional. Eu gosto muito dessa expressão, fidelidade incondicional. Só o Senhor merece a nossa fidelidade incondicional. Aí, trazendo um pouco mais, só a nossa esposa merece uma fidelidade incondicional, só o nosso esposo merece uma fidelidade incondicional. Só os nossos filhos merecem uma fidelidade incondicional. Aí, puxando um pouco mais, só os nossos irmãos merecem uma fidelidade incondicional. Porque isso faz com que caiam as máscaras. Isso faz com que nós estejamos juntos falando a verdade um para o outro em amor. E sempre desejosos e bem firmados no Senhor de continuarmos juntos. Veja o texto que lemos, né? Diz o autor, naquele contexto, ser crente significava correr risco de vida. Nós não chegamos a tanto no nosso país, mas poderemos chegar. Não tenhamos nenhum temor sobre isto, tá? Não tenhamos. Governos vêm, governos passam. A igreja permanece. Porque a igreja é espiritual. Ela foi formada por Deus. É significativo isto para nós, irmãos, para que não tenhamos aí nenhum medo das oposições que surgem. Elas surgirão, provando a fé. Mas permaneça firme, seguro no Senhor. Há também aqui, nesse texto, há também aqui, o autor diz isto, né, para nós, que seus líderes foram percebidos. A história da igreja narra de um desses irmãos, Policarpo, condenado à morte, aos 86 anos de idade, por causa da sua fé em Cristo. A história de Policarpo é muito bonita. Diga, César.
Isso, com certeza. Eu gosto muito dessa pegada aí que você colocou, da paciência. A palavra é muito clara que devemos ser pacientes na tribulação, né? E a palavra também é muito clara que devemos ser perseverantes na oração. Então, a paciência, ela casa com a oração, né? E também um outro aspecto singular, neotestamentário, é que a vivência da igreja, e aprendemos isso com a igreja primitiva, que não era perfeita, mas a vivência da igreja era justamente vivência comunitária, né? Preocupados uns com os outros, tá? Seria bom a gente pegar um outro microfone, porque essa participação dos irmãos é importante. Adiel, por favor, pega o microfone ali, porque os irmãos estão falando e não sai na mídia, né? Então seria interessante, se você for comentar, fale no microfone, tá bom? Mas veja, usamos aqui esse aspecto de um exemplo, né? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre quem foi Policarpo, bispo, tal, e a vivência dele, o testemunho dele, é muito bom. Está lá relatado nos escritos relacionados à igreja no primeiro século. Mas veja, o ponto aqui é que havia naquela igreja, no caso, a igreja de Esmirna, uma firmeza de fé. Uma firmeza de fé. Né? E essa firmeza de fé, ela não era condicionada às circunstâncias. E puxando para nós, para a nossa realidade hoje, quantas vezes nós percebemos que a firmeza da fé em Jesus, ela está em muitos condicionada às circunstâncias da vida. E consequentemente, daqui a pouco, por causa de uma aprovação, por causa de uma luta, por causa de uma adversidade, abandonam a fé, abandonam a convivência com os irmãos na vida da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor. Há um hino que diz isso: quantos que corriam bem e longe agora de ti estão. Que as circunstâncias não nos afastem da fé, não nos afastem do convívio dos irmãos, não nos afastem da perseverança paciente que precisamos ter. O senhor falou aí do livro de Atos, né? Isso. A gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. Essa é a igreja que a gente deve seguir como modelo. Sim. Amém. Os passos dela. Agora vamos ao terceiro ponto. Sim. Nós não seguimos isso, né? Nós não seguimos assim, no partir do pão, no vendendo as propriedades e dando ao próximo. Atualmente a gente não faz isso, né? Se você tem uma casa e tem um dinheirinho, você compra outra para você, né? Não é assim que se faz? Aí eu não entendo. Eu estou entendendo. Diga alguma coisa sobre isso. Eu estou entendendo a preocupação, a colocação da irmã e a preocupação da irmã. Havia, pelo relato bíblico, havia uma expectativa da igreja primitiva que Jesus voltaria naquela época, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses, naqueles primeiros anos.
com o passar do tempo, ainda dentro dessa perspectiva da igreja primitiva, conforme Atos, com o passar do tempo, essa expectativa não que ela tenha diminuído, mas que a igreja tinha preocupações urgentes também para lidar. Aí veio a instituição em Atos 6 dos diáconos para cuidar da assistência àqueles que necessitavam. A igreja, não que a igreja tenha perdido essa expectativa, não que a igreja tenha deixado de lado esse partir do pão, esse cuidado uns com os outros, mas a intensidade diminuiu de certa forma, mas a igreja sempre, isso historicamente, sempre se preocupou com o bem-estar uns dos outros. Mais intensamente numa época, menos intensamente noutra. Trazendo esta realidade para nós, hoje, o que acontece? Nós todos temos preocupações diárias com a nossa sobrevivência, com o nosso bem-estar. Se esta preocupação diária com o nosso bem-estar torna-se algo primeiro na nossa vida, como cristãos, alguma coisa está errada. Consequentemente, a gente começa a olhar, por causa deste egoísmo nosso, começamos a olhar as necessidades da igreja e colocá-la em segundo lugar. As necessidades dos nossos irmãos e colocar essas necessidades em segundo lugar. Mas precisa esta preocupação precisa ser lado a lado. Eu tenho e posso dividir, vou dividir. Eu tenho e posso doar, vou doar, vou ajudar. Né? Então, esta mentalidade cristã existe individualmente e existe na comunidade local como um todo. Entendeu? Nós não estamos aqui pregando um socialismo cristão. Nós estamos pregando, na verdade, o cuidado de uns para com os outros em todas as áreas. Então, se o irmão necessita ser socorrido ali, numa área específica, e eu, e você, e a igreja tem condições, vamos fazer. Vamos fazer. Sem esperar retorno. Esse é um fato. E isso existia na igreja primitiva. Por exemplo, os irmãos da Caia, Macedônia, as igrejas socorreram os irmãos de Jerusalém, necessitados que estavam. Não é? Então esse socorro, esse cuidado nunca faltou e não faltará na vida da igreja. Entendeu, irmã? Certo? Então isso funciona bem, né? Isso funciona bem nas cestas básicas que são dadas. Isso funciona bem na questão nossa de cada dia com relação à fidelidade nos dízimos e ofertas. Isso funciona bem quando você, pai, mãe, você, filho, filha, percebe na sua família alguém que necessita do seu socorro, do seu auxílio. Isso funciona bem quando alguém chega para nós aqui e diga: olha, eu estou necessitando disto, e a igreja socorre. Sim. Funciona bem e deve funcionar bem quando a gente está na fila do supermercado, vê um irmão carente que também está na fila, que a gente sabe que é necessitado, que provavelmente ele só tem R$10, ele está comprando uma massa do cuscuz ou isso, aquilo, e você pode ajudar. Sim. Aí você chega lá e diz: irmãozinho, não precisa você pagar não, deixa que eu vou pagar. Tem mais alguma coisa que você está precisando? Sim. Esse é o agir.
Aí o irmãozinho fica encabulado, mas diz, eu preciso disso. Pois vai lá pegar, pode Sim. deixar que eu vou pagar. Então a gente precisa exercitar isso. Boa Praticar colocação, irmã. isso daí. Isso não precisa ser divulgado. Isso Não precisa ser divulgado, jamais. Anunciado. Porque o que for dado com a mão direita é que a esquerda não veja. Não precisa ser divulgado. É atitude de amor. Precisa prático. ser praticado. Isso. Doação. Doar o coração. Muito bem. A resistência, o terceiro ponto aqui, a terceira carta foi dirigida à igreja de Pérgamo. Aquela igreja, ela enfrentou as pressões da religião imperial, ela permaneceu firme no Senhor. O texto, no versículo 13, nos diz isto: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, uma igreja que estava firme ali, em meio a uma situação muito difícil. Eu quero crer, eu penso o seguinte, que trazida para a nossa realidade, a igreja tem enfrentado as mesmas situações hoje. O texto, o comentário também segue. Tenho todavia contra ti, o texto bíblico, algumas coisas. Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Duas questões aqui apresentadas, dois nomes, ou duas expressões, meus irmãos, que revelam uma única coisa: mundanismo. Mundanismo. Não vamos detalhar muito sobre isso por causa do nosso tempo, mas a sedução do que é mundano, a sedução daquilo que entristece o coração de Deus, solapou aquela igreja. Então nós vivemos, trazendo para nós percebemos movimentos hostis, que tentam cercar a igreja, tentam entrar na igreja, tentam tomar conta do púlpito da igreja, do ensino da igreja, da prática da igreja. A igreja de Pérgamo se deixou seduzir. Ela se mostrou tolerante em meio aos falsos profetas que se levantaram dentro dela. Algo que aconteceu em séculos passados e algo que acontece hoje também. Por isso, a necessidade de sermos lembrados sempre dos valores que temos, dos valores espirituais, morais, que a igreja professa, que a igreja crê, à luz da palavra do Senhor. E adotar, meus irmãos, frentes de combate. Frentes de combate.
enfrentando essas situações. O zelo, o cuidado para com a doutrina, para com a palavra do Senhor, começa dentro de casa. Nossos filhos necessitam ver e ouvir da parte dos pais a verdadeira doutrina bíblica. Nossos filhos precisam ser educados e consagrados ao Senhor desde o ventre da mãe, desde a tenridade. Nossos filhos precisam ouvir incentivos da parte dos pais, para que estejam na vida da igreja juntamente com eles. Eu vi um vídeo recente de uma escola, seus alunos ali, todos juntos, e tocando uma música de cunho mundano, e consequentemente, de repente, o filho ou filha de um crente, de um irmão, de uma irmã em Cristo está lá, sendo alimentado, sendo contaminado, sendo contagiado. Uma criança. E os irmãos que trabalham na área educacional sabem muito bem disto, que o ensino começa desde a tenridade, cucando nos filhos. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Inculca, fala da palavra de Deus, porque o mundo está aí. A educação não cristã, ela está aí, jogando. A prática está aí, jogando na mente dos nossos filhos. Então tomemos todo esse cuidado. Veja qual é o ensino que está sendo dado para os seus filhos nas escolas. Sim, Elizabeth. Eu sempre oriento Eliel, assim sempre orientamos, né? Porque a gente sabe que eles vão ter convivência com as pessoas do mundo, aí na escola mesmo, né? Assim, as amizades dos amigos, eu sempre falo para ele, Eliel, tenha cuidado, você vai ter amigo que vai te influenciar, que vai querer te levar no caminho errado, preste atenção, vai te chamar para festa, vai te oferecer bebidas, outras coisas, cuidado, preste atenção, porque vai querer, não, experimenta só um pouquinho, não vai fazer mal não, só para você saber, aí você experimenta, depois, não vai fazer mal não, pode experimentar mais, então aí vai influenciando, aí você vai entrar, e aí depois já vai estar no caminho errado, totalmente, e sem perceber você já está lá embaixo. Então preste atenção, assim sempre oriento ele, né? Porque eu sei assim que ele tem amizade da escola, né? Dos amigos que não são evangélicos. Então, assim, eu percebo que os amigos dele que sempre andam junto com ele, que morava aqui perto, assim, estão no caminho errado, né? E eu sei que estão fumando. Então, assim, ele mesmo vem e me conta, né? Eu falei, então, tá vendo? Aí eles vão querer te influenciar. Mas, assim, ele sempre me fala, né? Mas, aí, desde sempre, eu já fui orientando ele. E, assim, ele percebe, ele entende, sabe, né? Mas, assim, é bom a gente sempre orientar nosso filho, né? É bom. Porque se a gente não orientar, o mundo vai orientar. Vai. Sim, Nalva. Não. Ok, então cuidado, César, né? César, por favor. Quer falar primeiro? Não, pode falar. Sim, sim, pegando um gancho com minha fala anterior, né? Também com isso que o pastor colocou, a irmã colocou, a importância de a gente estar ensinando a palavra, né? E Deus precisa dar graça a gente, sabedoria para a gente ensinar da melhor maneira possível, especialmente para os menores, né?
Mas, além disso, uma questão também que me preocupa, né, já coloquei isso para a igreja também, para os irmãos, já coloquei aqui na reunião, é que os pais, a família, particularmente os pais, pai e a mãe, precisa se empenhar em passar para os filhos uma visão, ele precisa ter uma visão nos pais do que é a boa vida com Jesus. Porque a mídia, constantemente, com frequência e de modo veemente, ela joga para a sociedade, e eventualmente nossos filhos serão alvos, ela joga para a sociedade qual é a visão da boa vida. Então eles colocam uma visão de boa vida para dentro da nossa casa, mas uma visão que a gente sabe que não é a boa vida, na verdade. A boa vida é a vida com Cristo. Então os nossos filhos precisam ver nos pais, olhar para cima e ver no pai e na mãe que eles têm prazer em estar na igreja, que estar aqui é bom, que estar aqui é melhor do que estar em qualquer outro lugar, né? Até lembrando a palavra do salmista, né? Mais vale estar um dia nos teus átrios do que 1000 fora. Então precisam, se a vida com Cristo e a vida na igreja não for prazerosa primeiro para nós, vai ser difícil passar para os nossos filhos que ela é prazerosa. Então nossa ação vai ser, em primeiro lugar, inócua, ou seja, não vai alcançar seu objetivo, e em última instância, pior do que isso, vai ser hipócrita. Você vai querer estar passando para o filho que é bom estar na igreja, mas você não tem prazer em estar na igreja, né? Então, Carol também quer falar. A palavra ela vai ensinar, né? Mas o exemplo ele vai arrastar a pessoa, né? Porque assim, não adianta nada, é muito bom, você tem que estar na igreja, você tem que fazer e tudo, mas dentro de casa, ou eu estou falando mal de um irmão, ou não quero ir hoje não, não sei, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo, eu não estou... E os filhos escutam, então, peraí, como é que é prazeroso? Como é que é legal estar lá, se minha mãe mesmo não está gostando de estar lá? Entendeu? Então, o exemplo vale mais do que você falar. Você querer ir, você sentir prazer, mostrar que tem prazer naquilo, no trabalho, de vir, de levantar cedo, de colocar aquilo como prioridade na sua vida, vai valer muito mais para a criança, né, para o adolescente, do que você simplesmente falar. Muito bem. Uma coisa importante também para os pais, né? Eu não sou mãe, essa é a tia. Mas eu não fui mãe deles do outro lado. Sim. Eu não costumo dizer pessoas do mundo, eu costumo dizer pessoas sem os valores cristãos. Porque, na verdade, nós todos somos do mundo. Nós todos estamos aqui, só não somos dele. É o que a Bíblia diz, né? Nós estamos, mas não somos. E o que eu gostaria de dar uma orientação, por causa da minha experiência com o outro lado, eu costumava dizer a turminha de Caim, não deixe para amanhã você ensinar também, como o presbítero falou, a satisfação de andar com Jesus. Você, como cristão, está ensinando isso. Mas não deixe de mostrar a ele também a dureza de andar sem Jesus. Porque lá em casa tem a experiência, eu tive a experiência agora com o serviço militar de Luan. Luan, ele andou com Jesus ensinado nos caminhos. E Luan nunca tinha bebido, nunca tinha ido para farra, nunca tinha feito nada e não tinha certos prazeres com isso. E aí, quando ele chegou lá, ele foi e farriou, e bebeu, e chegou em casa vomitando, e foi mal. Mas a gente já tinha orientado ele disso. Então, ele disse, tia, bem que a senhora disse que era assim. E eu não gostei não, que negócio ruim danado. Oxe, quero mais não. Você tem que ensinar desde pequeno tantos valores cristãos, porque você é cristão, mas não omita o outro, porque ele está aqui, ele não está no céu. Ensine o caminho do céu, mas mostre a dificuldade do outro caminho. Até para que ele possa amar o outro amigo, os valores da casa, do outro amigo que são mundanos, para ele também ensinar. Porque se não ensina, ele vai ser o quê? Ele vai ser convidado, e aí ele vai por quê? Porque ele tem curiosidade, gente. Porque ele vai pela curiosidade. E eu digo assim, olha, você só tem uma opção.
A opção é não entrar no caminho da droga, nem da bebida e nem da droga pesada. A outra opção, nenhuma de sair. Você não tem mais nenhuma para sair. Se você entrar, você não tem nenhuma. Então, leva para ver, chega mais lá. Mas hoje a educação, ela quer colocar eles numa redoma. Aí depois que ele vai, olha lá, quem diz que discoteca não é bom? Quem diz que estar com os amigos descontraídos não é bom? Quem aqui nasceu crente e ficou crente, amém. Mas quem não ficou crente sabe que foi. Então ensina o caminho, a palavra de Deus diz, a criança. Ensina também lá que as coisas não são muito lá, Roberto, né? Boa. Ensina a criança o caminho que deve andar. Aí ele tem um porquê. Quando forem adultos, que se desviarem, eu, Deus, não papai e mamãe, os trarei de volta. É Deus que traz de volta. Mas ensina. Luiz, ó, tá aqui. Tá vendo aí os rapazes se abraçando, se beijando? Você pode querer isso um dia, mas esse caminho aí vai ser tortuoso. Sim. Mas ele está vendo isso no shopping. Então, ensina desde pequeno e põe os teus valores cristãos paralelo ao outro. Sabe? Porque, com certeza, quando você ensinar aqui, o que você está ensinando, que tem poder, é uma faca de 2 gumes, é uma espada cortante que entra, ela vai entrar. Existe, irmã, veja ela bem. Vai entrar. Estou entendendo a colocação da irmã, muito bem, obrigado. Mundanismo é uma estrutura que está aí, que deve ser combatida. Então nós precisamos lutar com todas as armas espirituais que o Senhor Deus nos dá. Uma coisa não exclui a outra. Você dá a formação para o seu filho, nós também buscamos essa formação diária, e ao mesmo tempo nós precisamos entender que vivemos num mundo jaz o maligno, real jaz o maligno. Então todo esse cuidado nós precisamos ter. O fato é que a palavra do Senhor diz claramente, e o autor da lição coloca isso: não vos conformeis com este século. Então, o Deus desse século está aí, querendo tragar as pessoas. Vamos combatê-lo através de uma vida prática cristã, através da palavra de Deus, através de um testemunho veemente de que conhecemos essas armas que estão aí, mundanas, mas as nossas são mais fortes. Nós temos o Senhor conosco. É isso. Outro ponto também, só continuando, eu quero terminar aqui. Diga, Carol. Eu acredito nisso, eu já fui adolescente, eu sei bem como é a questão. Mas se em casa aquela base não tiver fortalecida, na hora que for, vai se encantar e já era. Então, assim, tudo bem, tem tudo aquilo ali, você vai conhecer tudo aquilo ali. Mas eu passo a semana todinha fazendo culto doméstico, ensinando, levando para a igreja. Então, essa base tem que estar muito forte. Eu sei porque eu vivi isso. Eu achava lindo, minhas amiguinhas, a maioria não era da igreja. Escola, tudo isso, não era. Mas em casa, aquela base ali de ter que estar na igreja, ter que estar mesmo, é quase que forçado, mas tem que estar. Ter que estar na igreja, culto doméstico todo dia, oração todo dia, pregação, a gente escutando a palavra, lendo a palavra junto, isso tudo era muito mais forte. Entendeu? Então, assim, é esse contraponto. Tem que mostrar o que está ali. Às vezes tem que ir para ver como é, mas a base da família, a base bíblica da igreja da família tem que estar forte. Senão, aquilo tudo ele leva. Não tem jeito. Mas ele tem que manter essa criança, não. Nevinha quer falar, né, Nevinha?
meus filhos foram batizados na igreja católica. Aí depois, como você diz, eu conheci a verdade, não é? Aí 4 filhos, 2 seguiram, 2 não quiseram. Fazer o quê? Quer dizer, eu não fiz tudo certinho como eu achava que era, não deu certo. Aí eu fico, quando foi que eu errei? Não é? É muito difícil, não é fácil não. É preciso muita oração. Eu já estava pensando, eu estou perto já de partir, né? Porque aí eu vejo, por exemplo, meus netos, quando casarem, eu não vou ver mais como eles vão ser criados, né? Porque eu não sei, de repente eles vão seguir outros caminhos, não sei. Mesmo sendo orientados na palavra de Deus. Isso. É verdade, isso nos conforta. É porque, só um instantinho, pastor, eu queria falar só um pouquinho, porque é muito importante isso que ela falou, e Carol falou. Eu tenho uma filha adolescente e a gente orienta, certo? Mas a gente está num mundo que atrai os jovens, né? E a gente já foi jovem e a gente sabe. A gente tem que se manter firme com o Senhor, continuar com o joelho no chão e orar e pedir a Deus que eles, na hora que saiba que aquilo ali não é bom. E mesmo que eles tenham vontade, eles se sintam tocados pelo Espírito Santo, porque eles sabem o que é bom e o que é ruim. Então é isso que eu fico na minha cabeça, porque não é fácil você dizer a um adolescente, faça assim, e você querer que eles façam aquilo ali. Você não tem como. Não tem como. A gente já foi jovem, a gente sabe como é. Então, assim, o que eu peço muito a Deus é que Ele me ajude a orientar a minha filha, para que ela faça realmente o que é certo. Mas eu mesma, eu acredito que eu não tenho esse poder. O poder está no Senhor. A gente orienta, a gente traz ela para a igreja, e eu espero que ela, sempre que vá ter vontade de fazer, ela pense e saiba que aquilo ali não é bom para ela, e que não é realmente. E que mesmo que ela passe por alguma situação e que ela caia, ela volte atrás, porque ela sabe o que é certo e que o Senhor está com ela. É isso que eu espero. Amém, amém. Irmãos, a quarta igreja. Oh, Jesus. Isso é a escola bíblica dominical, viu? Então, assim como a Jaqueline falou, assim, né? Quem tem filhos adolescentes, né, sabe. E, por exemplo, a gente sabe que não é fácil a gente manter os adolescentes na igreja, né? Porque eles também querem sair com os amigos. Tem dias, assim, eu disse, só tenho domingo para sair. Os meus amigos me chamam no domingo para sair. E eu tenho medo de chegar e falar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão falar não para mim, não vão aceitar. Então, tem momento assim que eu quero sair sem falar para vocês. No caso, assim, sair e não falar nada, porque se ele vier falar para a gente vai falar não para ele. Eu falei, Leão, não é assim. Se você quer sair, um domingo de manhã, faltar um dia na escola dominical, não tem problema. Se os amigos chamam você para ir na praia, você quer ir com eles, vá. Mas se você chegar e falar para mim, mãe, eu não quero mais ir na escola dominical, eu quero ir todo domingo com meus amigos, aí é outra coisa. Agora, faltar um dia não faz mal, você pode ir, vá lá desfrutar com seus amigos. Mas você sabe, né, que todos os dias, todo domingo já é... Então, assim, a gente vê e explica, né, porque não é fácil, né. Aí ele percebe que o caminho certo e o caminho errado, né? Porque os amigos não são da igreja, né? Mas aí eu falo, você tem que convidar eles também para vir na igreja, né? Uma vez saiu assim, ele convidou, aí só uma aceitou. E é assim, né? A gente vai sempre orientando, falando, porque é Deus que vai também orientar, né? No caminho certo. O que nós precisamos ter cuidado aqui, só fechando esse aspecto do terceiro ponto, é ter cuidado com as influências. Ter cuidado com as influências. Entendeu? Então nós pais precisamos prestar muita atenção nisso, porque os sinais aparecem.
No comportamento do filho ou da filha, os sinais aparecem. No comportamento do esposo, da esposa, os sinais aparecem. Então, o que está influenciando mais é a palavra de Deus, é o culto doméstico, é o cuidado dos pais nesses aspectos, são as amizades. Então, esse equilíbrio precisa ser visto. Nós não vivemos numa redoma. Nós passamos também por fases da vida, né, com relação a essas situações. Mas estamos aqui hoje, graças a Deus por isto. E queremos que os nossos filhos também estejam, nossos netos também estejam. Então sejamos influenciadores. Numa época de tantos influenciadores, né, sejamos influenciadores dos nossos filhos. De forma positiva, à luz da palavra de Deus. Diz, Michel. Só para, né, no final aqui agora tentar falar sobre essa situação que aí voltou para a família, para os filhos, né, para os adolescentes. Aqui eu acho que eu tenho uma filha adolescente, César já foi adolescente, Nalva teve 2 filhos adolescentes, a Diel tem um agora. E não é fácil. Criar filho hoje é uma arte, é um negócio bem difícil, não é fácil. Você vê que você falou aí, tem que mostrar que é prazeroso vir para a igreja no tempo de hoje. Você vê que Carol, há mais ou menos 15 anos atrás, ela já vinha, ela disse assim, ó, não, eu vinha, nem que vinha aqui obrigada, mas vinha. Então você vê que cai aí o prazer com a obrigação de trazer um filho, tá entendendo? Mesmo sendo um pastor, né? Mesmo sendo um pastor, fazendo culto doméstico, né? Pregando a palavra, trazendo uma palavra mais sólida dentro de casa. Vê que não é fácil há 15 anos atrás. E hoje está mais difícil ainda. E aí o pai tem que se empenhar mais, a mãe tem que se empenhar mais, mas a igreja deixou uma grande lacuna nisso aí. Vou dizer, na minha opinião, qual é. Veja que nós, nossos presbitérios, temos 7 igrejas e nenhuma escola. Uma escola presbiteriana, que deveríamos ter, né? Poderíamos ter uma igreja presbiteriana, onde todos iam se congregar lá, e uma escola onde nossos filhos não estariam na escola mundana, sendo influenciado com pesado demais. Pra você ter uma ideia, eu fui renovar a matrícula da minha filha no início da semana passada, e eu, de vez em quando, eu vou na escola dela, e você vê o público de um modo geral de algumas escolas, professores, né, os educadores, aqueles que estão ali para educar. Aí a gente vai para as 2 vertentes que a gente tem hoje no país aí, né? A vertente, aí eu não vou puxar, a vertente esquerda e a vertente direita que a gente tem no país. E é complicado educar hoje com isso, né? Então, assim, a gente tem que orar, como minha esposa bem fez, ela fez, acho que uma colocação bacana, buscar, mostrar o que é correto, mostrar o que é certo, mas aí a nossa parte a gente faz, mas o Senhor é que vai fazer a maior parte de todas elas, e não é fácil. Eu ainda não tive, não aconteceu com minha filha ainda, espero que não aconteça, ela não se desviou do caminho dela, mas eu tenho certeza que tem alguns aqui, o próprio pastor, não sei se Carol aconteceu isso, ou com a Dia não também, Nevinha deu exemplo, né, que tem 2 filhas, 2 filhos cristãos e 2 que não são cristãos. Então, assim, a gente fala, a gente explica, a gente, né, nesse contexto aqui de igreja, mas não é fácil. Veja bem, hoje também na nossa igreja, o que é que prende nossos... Temos 4 adolescentes. O que é que prende nossos 4 adolescentes hoje na igreja? O que é que a gente oferece? Que, né, além da palavra do Senhor, não é fácil. Irmãos, Pastor, só um segundinho. O senhor falou na influência. É importantíssima essa palavra influência. E ela não acontece só com adolescente não, viu? Com os adultos também. Sim. O que tem de esposa casada, que lá no ambiente de trabalho, as coleguinhas... Aí ela chega em casa, mas os maridos das minhas amigas... E vice-versa. O homenzinho reunidos, que eu acho que ocorre menos, mas nas mulheres isso é mais acentuado, e isso é muito perigoso. Então, temos que estar muito bem basados na palavra, porque a influência é perigosa. E não é só em adolescente, não. Até eu, com 64, ainda posso ser influenciada. Eu tenho que estar vigilante. Porque a coleguinha do trabalho disse, seu marido lava a louça? Não. Pois o meu faz tudo. Aí o marido dela é um modelo. Aí a outra, sua esposa faz isso? Minha mulher cozinha tudo. Aí começa. Aí fica o burburinho, e você não deve dar ouvido a A nem a B.
vá pela palavra, seja uma cristã de verdade, uma esposa como agrada a Deus. E pronto. Porque é perigoso. Pastor, é só uma frase que eu quero ler, que eu acho que é oportuna, porque tem inclusive a ver com o que a irmã Nevinha falou, né? Muito importante também. A dificuldade, né, minha irmã? É difícil. Mas aí tem uma frase muito legal que mostra exatamente isso. A graça de Deus, né? A gente precisa confiar no Senhor, né? Também, como o Michel falou muito bem, é muito difícil. Mas a frase diz assim: nossa esperança como pais não está em nosso poder de persuasão. É que Jaqueline falou, não tenho esse poder. De fato, a gente não tem esse poder, é Deus. Nossa esperança como pais não está em nosso poder de persuasão, nem na capacidade de nossos filhos se firmarem em Cristo. Nossa esperança é que Deus dê a eles o completo entendimento da destruição daqueles a quem rejeitam a Deus e a glória para aqueles que o desejam e esperam nele. Também contempla a fala da irmã Marinalva, né? A dureza do outro lado, né? Então, assim, a gente, né, vai batalhar nessa lida, lutar, ensinar os filhos, dar um exemplo, mas sempre confiantes na graça. Que Deus dê a eles o entendimento que o caminho com Cristo é a boa vida, o outro caminho é o que leva à destruição. Amém. Irmãos, nós estamos avançando bem no horário. Nós temos ainda o 4º, 5º, 6º e 7º itens. Todos eles valorizam aspectos positivos na vida cristã. Há os aspectos negativos das igrejas, mas o chamamento para a valorização dos aspectos positivos. Por exemplo, a igreja de Tiatira, a valorização da santificação. Na igreja de Sardes, a valorização com relação à busca do avivamento espiritual. Na igreja de Filadélfia, o aspecto da força que nasce em meio à fraqueza. Então precisamos nos humilhar diante do Senhor. E na igreja de Laodiceia, há uma advertência que tem a ver com a insensatez da autossuficiência. Não somos autossuficientes, a nossa suficiência vem do Senhor, isso já foi até aqui colocado. Em suma, cada igreja aqui representa uma faceta também da igreja atual. De nós, de cada um de nós, também como crentes no Senhor Jesus. E eu diria então que eu e você sejamos equilibrados no zelo e no amor. Eu e você demonstremos fidelidade incondicional ao Senhor. Eu e você resistamos à sedução do mundanismo. Eu e você valorizemos a busca constante da santificação em Cristo Jesus. Eu e você busquemos constantemente um avivamento, um despertamento espiritual na vida pessoal e na vida da igreja. Eu e você tenhamos a consciência que somos fracos, mas em Cristo somos fortes. Eu e você estejamos confessando a Deus: Senhor, em tudo dependemos de Ti. Não somos autossuficientes. Não temos uma fórmula mágica dentro de casa para acertar com os nossos filhos, para acertar com as nossas esposas e esposos, com nossa família. Não temos essa fórmula mágica, mas temos aqui joelhos em terra, orando em todo o tempo. Temos aqui a palavra de Deus que nos fortalece, que nos ensina, que nos corrige. Temos o Deus vivo presente conosco, sempre, e pronto para nos atender e nos socorrer.
Não sabemos como os nossos filhos estarão amanhã. Não sabemos. Como os nossos netos, Nevinho, estarão amanhã. Não sabemos. Mas eu creio pela fé. Todos salvos, crentes em Cristo Jesus. Então deve ser a nossa tônica. Valorizando, influenciando, orando, trazendo-os, ensinando-os, em nome de Jesus. Amém? É isso, vamos orar, e depois eu passo a palavra. Tem algum aviso? Sim, sim. Sim, sim. Amém. Vamos nos colocar de pé. A Pamela poderia orar, por favor? Traga um microfone para a Pamela. Lembrando aos irmãos que nos meses, esse mês de outubro, a ênfase é com relação aos pontos fundamentais da reforma protestante, à luz da palavra de Deus. Nós queremos destacar isto nos sermões. Os irmãos já estão sabendo disto. Em novembro nós queremos enfatizar a gratidão a Deus, até porque nós, como congregação e como igreja, nascemos no mês de novembro, certo? E em dezembro queremos destacar como temática o Advento e o Natal. Então vamos nos preparar para ouvir mensagens com esses temas envolvendo os irmãos em nome de Jesus. Amém? Por favor, Pamela. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esta manhã de tantos aprendizados, Senhor, da Tua Palavra. Obrigada, meu Deus, por cada um aqui. Nos dá, Senhor, sabedoria na criação dos nossos filhos, Senhor, na orientação aos Teus caminhos, Senhor, que possamos ser exemplos para eles, meu Pai, que eles possam ver, Senhor, em nós a diferença, Senhor, que eles possam ver em nós o exemplo, Senhor, para que quando cresçam, não se desviem dos Teus caminhos, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, Senhor, aqui, cada filho, Senhor, que o Senhor os guarde, Senhor, que o Senhor os livre de todo o mal, que o Senhor os afaste, Senhor, das más companhias, Senhor, mas que eles possam fazer a diferença, Senhor, que eles possam ser luz aí fora, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família desta igreja, Senhor. Nos dá, Senhor, um resto de domingo na Tua presença, Senhor. Amém, que Senhor. possamos estar aqui, Senhor, logo mais à noite para Te cultuar, Senhor, Te louvar, Senhor, e Te agradecer. Abençoa, Senhor, este dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.